Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, tem novidade espetacular sim, muita coisa que eu vou contar pra vocês que o São Paulo, nosso São Paulo, não para antes do jogo contra o Fluminense e neste vídeo aqui eu vou atualizar vocês de tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Antes da gente começar, vão deixando esse like aí e bora pro vídeo, galera, porque finalmente tem umas coisinhas aí acontecendo que é pra nós comemorarmos demais e eu, Tidico, vou atualizar vocês de tudo. Galera, o São Paulo vai enfrentar o Fluminense em pleno Morumbi, partida importantíssima, mas partida que nós vamos com uma certa animação e esperança para o melhor resultado, para a vitória e para um excelente desempenho do São Paulo com o trabalho que o técnico Hernan Crespo, que o técnico não, que o monstro Hernan Crespo vem demonstrando, vem mostrando ter a capacidade para fazer este excelente trabalho que faz à frente do comando técnico de São Paulo em um curto espaço de tempo. E esse jogo contra o Fluminense é um momento excelente, é um jogo excelente pro Crespo mostrar seu devido valor em relação ao São Paulo, porque o Fluminense é um time que, assim como o São Paulo, não está com o investimento de Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e foi o último eliminado, foi o brasileiro que chegou mais longe no Mundial. Então, tudo isso tem uma correlação naquela questão em que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil com o Dorival Júnior, que era, né, o azarão, digamos assim, perante o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Agora o São Paulo vai enfrentar o Fluminense, que também é tido como azarão e que em muitos momentos, por conta de trabalho técnico, faz um excelente trabalho. Então esse jogo, ele vai... a provável tá aqui, galera, tá aqui na minha mão. Provável escalação. Então, esse jogo, ele tem vários caminhos, né? Ele vai nos mostrar várias coisas, mas agora que nós temos um técnico espetacular, acho que dá para irmos com a confiança, com a esperança lá em cima para o melhor resultado possível. E ver, mais uma vez, né, como é que o Crespo vai montar o time e como será a partida do São Paulo em um jogo tão importante igual o Fluminense, que tem também um treinador muito interessante, um treinador que consegue fazer, que consegue trabalhar, que consegue pegar os jogadores desacreditados, um time desacreditado e mudar da noite pro dia, assim como o Crespo está fazendo no São Paulo. Então, amanhã, hoje, no momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo, que o São Paulo for enfrentar o Fluminense, nós entendemos neste momento um embate grande, muito grande, dos técnicos, tanto o Crespo quanto o Renato Gaúcho. Galera, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, mais de 35 mil, acho que é isso, mais de 35 mil ingressos vendidos, casa lotada, nosso santuário sagrado, né, pra enfrentar o Fluminense. Gente, perdão, para enfrentar o Fluminense, a provável do São Paulo. Acho que aqui é muito provável, né? Vocês têm dúvida? Eu falo aqui para vocês. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares e Wendel, sem novidades, né? Aqui, gente, antes de eu terminar a provável, nós estamos vendo já, com a Copa do Brasil e a Libertadores se aproximando de voltarem, o Crespo já quer fazer uma... Não é... Ele quer dar uma poupada. Não é rodízio, mas ele já quer ver como é que vai ficar a questão das peças dele. Até um pouquinho no sentido de poupar alguns jogadores para a fase das Copas. Então o Crespo já vai começar a administrar isso. Então, se não for essa a escalação contra o Fluminense, não se espantem, porque pode sofrer alterações por conta de uma questão do Crespo poupar efetivamente para as Copas. Vamos lá. Rafael no gol, Cédric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o Wendel, sem o Sabino, né? Que estava poupando o Wendel no último jogo contra o Juventude. O Alan Franco. Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, Luciano e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo, podendo sofrer algumas alterações. Pode ser que jogue o Pablo Maia, né, na questão do... Pode ser que jogue o Pablo Maia no lugar do Bobadilha, na verdade no lugar do Cédric. Aí o Bobadilha iria para a lateral direita, caso o Cédric não jogasse, jogaria Bobadilha na lateral direita com o Pablo Maia. Isso é uma coisa que poderia acontecer.
André Silva poderia sair para entrar algum outro jogador também, mas pelo que nós estamos vendo, muito provavelmente o Crespo vai com a escalação base, o padrão principal que ele está utilizando e conseguindo bons resultados agora. Tem uma novidade simplesmente espetacular. Vocês estão sentados aí? Vocês estão sentados? Se não tivesse sentado, eu espero, eu vou tomar uma água. Inclusive, quem ainda não é inscrito, eu não vou nem falar nada, hein? O tempo em que eu tomar essa água, os segundos que eu tomar essa água, se inscrevam aí, ativem as notificações e deixem lá. Pra vocês não perderem nada aqui, né? Ó. Mike, nós estamos falando do Cedric ultimamente, inclusive tem a questão do Zoma, da contratação do lateral direito, tem a questão do Zoma e do João Lucas, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco nesse vídeo, só que tem a questão do Mike. Nós estamos vendo que o Cedric hoje, infelizmente, ele é o... Talvez, né, acho que é duro falar isso, é difícil falar isso, mas eu acho que do time principal, dos jogadores que estão jogando com o Crespo, o Cedric é o pior jogador. Só que o Mike treinou, pode ser relacionado contra o Fluminense e pode ser que jogue. É maravilhoso, né, galera? É maravilhoso nós vermos isso. É uma das coisas para comemorar demais. Porque eu vou falar pra vocês, São Paulinos igual a mim, e quem for de outro clube que estiver vendo esse vídeo, mas mais pros São Paulinos esse comentário, nós nunca... Com a antiga comissão técnica inútil, incompetente, nunca iríamos ver o Mike jogando no time de São Paulo. E a gente não quer jogar tudo nas costas do Mike. É só pra ele ter oportunidades, pra gente ver como é que vai ser o rendimento, o desempenho do Mike. Nós nunca iríamos ver isso. Há 5 jogos, o Mike nunca mesmo teria uma oportunidade no São Paulo, assim como o Rian Francisco não teria também grandes oportunidades, que infelizmente se lesionou. Iria ser improvisado Ferrarese na lateral direita, iria o Cedric era colocado no ataque, o Luciano de meia e o time aquele lixo. Então agora, galera, é muita novidade boa, são muitas notícias excelentes em um curtíssimo espaço de tempo. É por isso que eu chego tão animado aqui pra vocês, porque se o Mike entrar ou não entrar, nós vemos que é coerente, nós vemos que é lógico, que é saudável. Ó, gente, simplesmente espetacular essa volta do técnico Hernan Crespo com as coisas que ele faz. Porque o que tá discrepante, o Crespo ele tá fazendo um trabalho ok, tá indo pra um trabalho muito bem. Só que o que é discrepante é que é muito melhor do que vinha sendo antes. A gente estava acostumado com o pior desempenho do time, pior gestão dos jogadores, piores táticas, piores escalações, e agora isso muda de uma forma bem bacana agora. Então, o Mike pode surgir agora sim outro elemento para nós comemorarmos demais. Galera, São Paulo vai ganhar grana, né? Grana agora. Outra coisa que sempre acontece no São Paulo são esses valores que acabam vindo de clube formador, de negociações futuras. Agora envolve Antony, Lucas Perry e o Emerson Royal, né? Acho que são esses o da vez. Emerson Royal indo pro Flamengo, belíssimo lateral, né? Um monstro. Indo pro Flamengo, o São Paulo vai ganhar pouco, acho que algo em torno de 500, 600 mil reais pela transação dele no Flamengo, mas vai ganhar. Lucas Perry, acho que o São Paulo vai ganhar algo em torno de 4 milhões de reais, o que dá uma aliviada, né? E o Antony, esse nós estamos esperando mais uma bolada, já ganhamos mais de 100 milhões, quase, né? Que 100 milhões de reais com o Antony, algo aproximado de 100 milhões com o Antony, porque esse é um jogador muito diferenciado, é um jogador que... A Europa inteira quer o Antony ele desperta interesses da Europa toda ali neste momento. Então por isso que nós podemos contar com negociações, né, valores maiores envolvendo o Antony. E agora tem a questão dele sair do Manchester, Betis, e aparece a Arábia Saudita agora. Arábia Saudita? Alguns clubes árabes para comprar o Antony. Eu espero que comprem por uma verdadeira fortuna pro São Paulo lucrar, né? Pro São Paulo lucrar, ganhar cada vez mais por um jogador do nível do Antony. E galera, tem nomes, né? O São Paulo muito forte no mercado, principalmente para lateral direito. Já tem muitos nomes surgindo, muitos nomes rolando no nosso São Paulo Futebol Clube. Vocês estão prontos pra gente entrar no mercado da bola agora? Vamos entrar no mercado de transferência porque eu sei que isso é um assunto que chama muito nossa atenção, né? Principalmente agora.
no momento em que o São Paulo precisa... O Crespo já está pedindo reforços. Estamos no meio da janela de transferência. São Paulo precisa repor algumas peças e irá contratar algumas peças pontuais. Só que a gente já vê, né, que o pontual no São Paulo é sempre a mesma coisa. É mais um centroavante, mais um atacante, meio atacante. Por mais que ele fale, não, vamos priorizar zagueiro e lateral direito, zagueiro. A gente sabe que no São Paulo nós estamos sujeitos a sempre ver novos jogadores chegando, não importa o que aconteça. Deixa eu só tomar um gole d'água, gente, que eu tô falando muito. Galera, vamos começar. Balbuena, aqui pra mim um grande boato, né? Fui atrás, falam que o Balbuena foi oferecido, aquele cara do Corinthians. Jogava muito, né, no Corinthians. Pra mim aqui, não posso confirmar nada em relação a isso. Pra mim, ficou muito na parte do boato, da sondagem. Tô trazendo pra vocês porque foi um nome falado, mas assim, nada, absolutamente nada pelo Balbuena pra vir pro São Paulo. Na verdade, quantos anos? Esse cara ele jogava muito no Corinthians. Deixa eu ver quantos anos tem o Balbuena. No momento em que eu tô fazendo isso, vocês já devem ter escrito aí, né? Idade do Balbuena. Porque ele é velho, né? Deixa eu ver. 33, não é tão velho. Não é tão velho. E o Balbuena, ele é um cara que ele poderia estar no Grêmio. Nem sabia que ele estava no Grêmio. Falam que ele foi oferecido e o São Paulo não quis o Balbuena. Não, acho que não daria, né? Tem 33 anos, não é tão velho, só que eu acho que ele não daria pra fazer a lateral, né? Acho que só a zaga pela direita, acho que a lateral não. Então, gente, mas assim, muito no ramo da... Isso aqui eu não consegui apurar pra vocês, muito na base do rumor, da especulação. Não dá pra eu chegar e falar, gente, foi oficial, foi oferecido o Balbuena, o nome foi falado lá dentro. Não dá pra falar isso, tá? Mas nós temos outros dois nomes em situações, né? Que dá pra começar uma conversa. Um deles é o Zouma, Kurt Zouma, que eu adoro, joga demais, jogou no Chelsea, tá sem clube, e o São Paulo estão falando aí que o São Paulo é oficial. São Paulo já falou não, São Paulo descartou a contratação do Zouma. Eu acho um absurdo. Tinha que tentar todas as cartadas por esse jogador, porque ele joga demais. Esse cara resolveria, você tira o Cedric do time contratando esse cara, você traz o Zouma e deixa esse Cedric no banco pra não usar quase nunca e deixa o Mike no banco do Zouma, porque o Zouma seria o cara que viria pra resolver a situação. Esse sim eu conheço e esse sim joga demais. O Balbuena eu também conheço, mas de tanto nome de lateral direito que a gente vê, esse Zouma viria pra resolver da noite pro dia. Esse cara ele é nível premium, ele é jogador diferenciado. Pode não estar no auge da forma física, mas para jogar o futebol brasileiro, futebol sul-americano aqui, se sobressai demais pela carreira que ele teve e pela bola que já jogou. E ele é o cara que lateral direito e também joga na zaga, né? Nós estamos vendo que o Luiz Gustavo, gente, inclusive, Luiz Gustavo está para voltar. E esse pode ser um dos zagueiros do São Paulo também. O Luiz Gustavo tá falando que não vai aguentar mais jogar de meio campista e será um dos zagueiros também quando voltar, né? Pode muito provavelmente fazer a zaga ali pela esquerda, porque é canhoto e tem, né, uma ótima saída de bola, um ótimo primeiro passe, digamos assim. Mas eu queria falar isso em relação ao Luiz Gustavo porque é importante, uma vez que o Crespo vai utilizar bastante zagueiros e está funcionando a tática do Crespo hoje, né? Mas aí fica essa questão do Zouma, do Kurt Zouma, que o São Paulo está... O que tem de momento é que o São Paulo está descartando oficialmente abrir negociações pelo Kurt Zouma, que seria um nome, né, oferecido ao São Paulo ou indicado pelo Crespo, um nome que agradaria a comissão técnica, mas que o São Paulo meio que pulou fora. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo porque esse cara, São Paulo, na verdade, deveria ir com unhas e dentes pra cima desse cara. Pelo que eu conheço dele, pra mim deveria ser esse o status. Mas estão falando que é oficial. São Paulo descarta de forma oficial o Zouma. Outro nome, gente, que chegou é o do João Lucas, meia do Grêmio. Meia. Lateral direito do Grêmio. Esse aqui é um bom jogador, né? Conheço de outros carnavais.
Ele tem contrato com o Grêmio, passagens interessantes pelo Juventude, é um bom jogador e falam que ele teria sido oferecido para o São Paulo uma vez que está encostado no Grêmio e o São Paulo não avançou pelo João Lucas. Acho uma contratação interessante, né, caso o São Paulo fosse avançar. O perfil do jogador é mais ou menos o que nós entendemos ser o perfil de contratação do São Paulo hoje, um empréstimo, né, como opção de compra ou com alterações contratuais de um jogador que está em baixa, que não é tão velho, é um cara que já transita bastante pelo futebol brasileiro, que poderia agradar a comissão técnica do Hernan Crespo. Então o João Lucas é um nome muito pertinente, mas que aparentemente a diretoria não é que descarta, não chegou e descartou igual fez com o Zoma. Em relação ao João Lucas, a diretoria ela não avança em negociações, o que nos faz imaginar que outros nomes, que a diretoria se movimenta para contratar outro perfil de jogador ou outros nomes na posição. Mas ainda assim, o São Paulo ainda busca lateral direito e eu vou apurando e trazendo aqui para vocês. Por enquanto, o Mike eu acho que é uma situação emergente para jogar agora. O São Paulo ainda vai buscar lateral direito por conta do Cédric Soares, posição tão importante, o Cédric efetivamente não estar dando conta do recado. Então é isso. Acho que é isso, né, galera? Em relação ao lateral direito que vocês sempre me falam. E eu sei, vocês vão me falar, te digo, precisa de reforço, precisa de reforço. Precisa. E precisa de meia também. Tem também a situação do Oscar envolvendo o Rodriguinho. Tem uma série de questões, né? O Rodriguinho tá jogando, mas o Rodriguinho, ele não é o cara. Imagine o Rodriguinho tiver que entrar numa Libertadores. Talvez ele não dê conta. Entrou de forma interessante contra o Juventude, mas talvez em Libertadores ele não dê conta. Então nós precisamos Não é reforçar, mas nós precisamos nos fortalecer também, vendo o que os outros clubes também fazem. E galera, chegamos na etapa final do vídeo, uma questão assim importantíssima. Tidinho, o que tem a ver o Everton Cebolinha? Galera, podem comemorar demais, o craque é nosso, finalmente está acontecendo, finalmente, Tidinho, o que tá acontecendo com o Cebolinha? Eu não consigo chegar aqui e falar do Cebolinha sem falar do Ferreirinha, sem fazer esse paralelo todo interessantíssimo que nós temos que vibrar muito mesmo. Everton Cebolinha, falam que o Grêmio tem interesse no Everton Cebolinha ou o Flamengo tem um interesse em negociar. Pode ser que dê algum tipo de negócio do Grêmio com o Everton Cebolinha porque ele não tá jogando nada no Flamengo. Na verdade, gente, pra mim, Cebolinha nunca jogou nada no Flamengo. Jogou demais no Grêmio. Quando foi embora e voltou por uma verdadeira fortuna pro Flamengo, não vingou o que tinha que vingar pelos valores. E nós sempre sonhamos com o Cebolinha, né? Nossa, se o São Paulo conseguisse contratar e tal. Esse Cebolinha, o do Grêmio eu queria. Esse do Flamengo eu não quero. E vou falar mais, o Ferreirinha é melhor que o Cebolinha hoje. Engraçado, os dois do Grêmio, né? Os dois vieram ali do Grêmio. Mas o Ferreirinha hoje é melhor que o Cebolinha. Então, nós vemos uma possível disponibilidade do Cebolinha no mercado e eu particularmente não quero. Hoje, com o Ferreirinha jogando o que está jogando, mostrando o que está mostrando, na verdade o que sempre jogou, né? Jogou sempre muito desprivilegiado com Carpini, Zubeldia, técnicos assim muito ruins, né? E agora, com o Crespo, ele já começa a despontar, né? A gente já consegue ver o craque, o nível do craque que é o Ferreirinha e merece sim muito destaque. E aí, o Cebolinha, uma possível negociação, um possível negócio, caso acontecesse alguma coisa extraordinária em volta do Cebolinha, eu não queria porque nós já temos o Ferreirinha. Olha como as coisas mudam, não é? E dá pra falar de uma outra coisa, de uma outra situação, que contra o Juventude, o Crespo precisava atacar o time, ele não colocou 15 atacantes, como a antiga comissão técnica incompetente e inútil fazia. Ele tirou o André Silva e colocou o Ferreirinha. Ou seja, ele não simplesmente atacou de forma desesperada. Ele propõe uma questão de ataque com outras peças, só que ele propõe principalmente mudar as características do ataque dele. Então o Luciano pode ter dado um passinho mais pra frente como deu, e o Ferreirinha mudou as características do ataque dele, e ele depois dessa alteração teve êxito e conseguiu ir buscar a vitória. Então o craque é nosso, mas não é o Cebolinha não, é o Ferreirinha, que é realmente hoje muito melhor que o Cebolinha.
mudando completamente o São Paulo, o nível de patamar, em um ambiente, em um cenário que nós vimos o São Paulo não conseguir trazer jogadores do perfil, dos valores do Cebolinha, mas que hoje nós temos peças melhores ainda no elenco. É ou não é? Eu tô errado, galera? Deixa nos comentários aí quem quiser a opinião de vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.